Mais que Amigos, entrevista. 4h10, estamos de volta. Gente, você que me acompanha, que ouve o programa, sabe que eu sofro muito com as alergias respiratórias. Eu estou sempre falando, né? Falando da rinite, das ites da vida. E eu não estou sozinha nessa, porque tem muita gente que sofre muito com as alergias respiratórias. Nós estamos numa estação que favorece muito, porque nós estamos no outono. Então, o tempo esfriou um pouquinho, a gente já começa a sentir, né? O nosso organismo já começa a sofrer com essa mudança aí de temperatura. Você sofre desse problema? Então presta atenção na entrevista de agora, porque a gente vai conversar com o Dr. Diego Barbosa. Ele é otorrinolaringologista, vai tirar algumas dúvidas para a gente sobre esse assunto. Deixa eu cumprimentar o nosso entrevistado. Doutor Diego, muito boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Priscila. Tudo bem? Tudo bem, doutor. Boa tarde, Agora, ouvintes. nesse momento está tudo ótimo, porque hoje eu estou conseguindo até falar melhor. Eu não estou falando nasal, né? Enfim, porque nesses últimos dias eu sofri muito com essa mudança de temperatura. Os ouvintes, coitados, tiveram que ter um pouquinho de paciência comigo. Mas é realmente isso, né? O tempo frio, ele favorece bastante, né? É um dos fatores para desencadear todas essas alergias, né? Justamente. A questão da rinite alérgica nesse período, ela é algo que realmente se manifesta em muitas pessoas, né? Muito prevalente nessa época do ano, principalmente devido à variação da estação, né, do ano. Acaba havendo o frio, né? Começa a chegar nesse momento, a partir de abril, maio, até agosto, a gente acaba sofrendo muito, né? Principalmente da variação de temperatura, né? Da tarde para a noite e de manhã, às vezes quando acorda também, acaba desencadeando crises alérgicas, né? Além disso, tem a questão também como vai variando a estação, tem as gramíneas, né? Que acaba liberando pólen e isso acaba irritando as vias aéreas, né? Desencadeando crises, né? Então, é muito comum nessa época mesmo. Infelizmente, é muito prevalente em todas as faixas etárias, né? Da nossa população, desde criança, dos bebês até os idosos. E nas crianças, assim, a gente tem que ter um cuidado maior por conta da questão das infecções de vias aéreas superiores, né? Sim. Resfriado, gripe, né? Que acaba também aumentando a prevalência. E aí, consequentemente, às vezes a gente não consegue diferenciar entre uma infecção de vias aéreas superiores e uma crise de alergia, né? De rinite alérgica. Aí nessas situações... não sei se é uma impressão minha, mas eu acho que a cada mudança de estação, a cada ano, a gente vai tendo mais complicações. Eu sinto isso comigo. Eu acho que cada vez mais tem se intensificado. Eu não sei, pode ser também outros agentes como a poeira, talvez o mofo, porque eu sou extremamente alérgica a qualquer tipo de ambiente assim. Mas eu acho que cada vez mais eu tenho sentido isso e eu acho que as pessoas também vão até avaliar melhor. Talvez seja uma impressão, não sei. O senhor tem recebido essas queixas em consultório? Então, nesse período a gente tem uma classificação de rinites alérgicas, né? De sazonal e perene. A rinite sazonal é justamente pela essa variação de temperatura, né, pelo pólen, acaba precipitando mais crise. E causas perenes, né, que são aquelas que ficam durante o ano todo, normalmente, geralmente ocorre pelo mofo, né, pelo contato com o mofo, pela poeira doméstica, né, que tem muitos ácaros. Aí nesse grupo de poeira doméstica, aí a gente tem também pelos de animais, às vezes restos de baratas, coisas, então tem que deixar sempre limpo o ambiente. Também janela às vezes aberta, é bom para arejar o ambiente, mas ao mesmo tempo também quando a região onde se encontra está muito empoeirada, acaba levando poeira para dentro de casa. Isso também desencadeia muita crise. Aí, com certeza,
aumenta, né, a incidência dos sintomas, né? Quais são os sintomas, assim, normalmente, né? Congestão nasal, né, que é o nariz tampado, Sim. coriza, né, que é aquela secreção branca clara, né, que escorre do nariz, que é muito comum em criança, né, esses sintomas nasais. Também pode ocorrer prurido, coceira no nariz, prurido, coceira nos olhos, né, nos ouvidos, na garganta, né, na laringe. Então, às vezes pode ocorrer tosse, né? Inclusive, né, não é bem o tema, mas assim, nesse período que a gente está vivenciando, infelizmente, né, do Covid, acaba que alguns sintomas desses a gente acaba confundindo com a própria doença. E Uhum. aí está todo mundo muito preocupado, né, porque, claro, né, doença não tá fácil, né, e às vezes uma dor de garganta, às vezes uma coriza mesmo, já fica pensando, nossa, será que é o Covid? Então a gente tem que ter um cuidado, é claro que, como você falou, né, que sintomas que você sempre apresenta, às vezes, né, mais comuns, a pessoa que tem alergia, ela sente isso. Mas quando foge à normalidade dos sintomas que apresenta, às vezes da intensidade, às vezes também de um estado febril, aí tem que ter avaliação, né, porque a gente está vivenciando uma crise, né, de saúde, e acaba que ao aumento desses sintomas respiratórios confunde mesmo as pessoas. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, porque todos esses sintomas se confundem muito com sintomas de gripe, com sintomas da Covid, enfim, são sintomas muito parecidos, muito semelhantes, mas existem alguns pontos que podem fazer toda a diferença para diagnosticar mesmo um do outro. Claro que o exame é que vai realmente determinar se é Covid ou não, né? A gente precisa fazer realmente o exame quando se tem aí alguns sintomas. Eu queria que o senhor até reforçasse para a gente quais as diferenças, o que, que a gente precisa avaliar, a coriza, a dor de cabeça, enfim, são alguns sintomas muito parecidos, rinite, enfim, dá tudo isso. Mas o que, que a gente precisa avaliar nesse momento para que acenda aquela luzinha, para que a gente realmente procure orientação médica, para que a gente realmente não fique em casa com esses sintomas. E aí pode até depois, a gente sabe que esse primeiro momento aí é importantíssimo para a gente saber começar o tratamento para a Covid, para que a gente não se agrave, né, para que essa situação não agrave, não precise ir ao hospital e passar por todo esse processo que todo mundo já sabe, que as pessoas estão acometidas. Queria que o senhor reforçasse isso para a gente. Sim, essa questão dos sintomas, assim, que se assemelham ao resfriado, né? Sintomas mais leves, né? Uma coriza, obstrução nasal, realmente é muito difícil diferenciar de Covid e rinite, sintomas de rinite, né? Porém, assim, graças a Deus, né, que esse grupo, né, de pessoas que têm sintomas do Covid mais leves são a grande maioria. Mas a gente tem que ter especial atenção sobre os sinais de alerta, né? Então, no Covid, o que está acontecendo? Quando a pessoa fica com estado febril ou febre propriamente dita, né? Quando aferiu, mediu a temperatura está maior que 38, né? Então, tem que ligar o sinal de alerta. Outra situação é quando tem dor no peito, dor torácica, dor para respirar, que a gente chama de dispneia, esse sintoma. E, além disso, falta de ar, né? Então, isso aí tem que ter uma certa preocupação. Em casa, não é todas as pessoas que têm acesso, mas quem pode, né, ter uso de um oxímetro, que é um aparelhinho que a gente mede a saturação de oxigênio no sangue, a Uhum. partir de abaixo de 95%, a gente tem que ligar o alerta com sintomas respiratórios, né, falta de ar, né, dor torácica, como eu falei, às vezes dor de garganta, ou às vezes tosse, aquela tosse persistente, né, que também é um sinal de alerta. Quando os sintomas ficarem mais intensos, tem que sim procurar um médico, né, porque pode ser
sinais de gravidade, né? Olha, doutor, eu recebi aqui uma mensagem. Tô rindo, mas é com respeito, viu, Neide? Porque realmente eu sofro do mesmo mal que você. Ela disse que tá andando com o exame PCR na bolsa porque ela tá com rinite alérgica e realmente as pessoas já ficam olhando a gente assim com a carinha, né, meio suspeita, fala assim, olha, eu não sei não, viu, melhor manter distância, manter mais distância ainda, porque o isolamento é essencial nesse momento, né, o distanciamento também. Mas eu também sofro disso, viu, Neide? Olha, eu realmente entendo a Neide e outros ouvintes também. A Paula também acabou de enviar mensagem aqui dizendo, Pri, eu sofro também disso, porque realmente essa época não tem jeito. É realmente uma época muito propícia para isso, né, doutor? Com certeza. Existem outros tipos de rinite, né? Claro, existe rinite que a gente considera infecciosa, que às vezes um estado gripal exacerba, né, faz piorar a rinite. Também quadros não infecciosos e também não alérgicos, né? Por exemplo, rinite da gestante, rinite do idoso, rinite ocupacional. Então, existem vários tipos de rinite, né? Rinite gustativa. E acaba que, às vezes, pessoas nessas condições que também ficam mais preocupadas, né? Essa questão sazonal, que realmente é um fato, né? A gente, dentro de casa, a gente tem que fazer cuidados maiores, né? Como eu falei, a poeira é um fator, né? Então, não usar ventilador, né? Para não espalhar os alérgenos, né? Que eles estão de baixo peso molecular, que a gente fala, que ele se espalha muito fácil pelo ar. Também não usar ar-condicionado, né? Limpar o ar-condicionado, limpar os filtros, né? Para não ter mofo. Então, tudo isso, assim, nesses cuidados, a gente tem que tomar para não agravar a situação, né? Porque já o tempo já não favorece, né? Acaba desencadeando mais crises mesmo, né? Então, dentro de casa tem que ter um cuidado ainda maior. Tá certo. Agora, doutor, eu tenho uma dúvida rapidinho antes da gente encerrar o nosso bate-papo sobre a alimentação. A alimentação, ela pode ajudar a diminuir esses sintomas, a diminuir todo esse problema? O que é aconselhável, o que não é aconselhável a gente comer durante esse período de crise? Assim, durante a crise, a gente tem que estar bem nutrido, né? Não deixar de se alimentar é fundamental. É claro que tem alguns alimentos, né, que propiciam, às vezes, ter mais dor de garganta por uma outra situação, por exemplo, em adultos. Às vezes a pessoa pode ter sintomas de refluxo, que a gente chama de refluxo faringo-laríngeo, e também irritar a garganta, causar tosse, né? Por exemplo, eu sei que todo mundo gosta, mas o café. Café é danado, né? Ele acaba dando muito refluxo. Então, a pessoa ali que está com tosse, né? Às vezes uma tosse persistente, tem que ter cuidado nesse sentido, né? Isso mais para adultos, né? Nessa questão. Evitar alimentos com difícil digestão, por exemplo, leite integral, né? O excesso. Não deixar de se alimentar, às vezes, mas evitar o excesso, né? Evitar alimentos muito ácidos. Eu sei que a vitamina C, né, que todo mundo, que ela é boa para a saúde, tá? Mas o excesso pode causar outros sintomas, né? Por exemplo, uma pessoa que toma muito suco de laranja, né, acerola, né, para melhorar a imunidade, acaba irritando muito o estômago. Isso pode gerar refluxo, né? Então pode gerar mais sintomas, mais dor de garganta, tosse. Então, são coisas que dá para melhorar. Outra coisa é a hidratação, né? Quanto mais ingerir líquidos, melhor tanto para alergia, quanto para resfriados, gripes e inclusive ao Covid. Então, hidratação, o estado de hidratação é fundamental. Pelo menos uns 2 litros de água por dia, né? Para quem não tem doença cardíaca, renal, é muito importante a hidratação. Tá certo. Doutor Diego, a gente agradece a participação aqui do senhor no nosso programa. Muito obrigada.
Seja bem-vindo e as portas, né, os microfones estão abertos para o senhor aqui. Seja muito bem-vindo e a gente volta a conversar aí sobre alergias, com certeza. Ok, muito obrigado, Priscila. Muito obrigado a todos os ouvintes pela paciência em nos ouvir, né? Mas quando precisarem é só me chamar. Tá certo, um abraço. Ok, abraço, boa tarde.